Boa tarde, pessoal. Hoje é 22 de dezembro de 2025, estamos nos aproximando da virada do ano. Eu sei que prometi encerrar as atividades no canal há algumas semanas atrás, mas não resisti de fazer um pequeno balanço do ano que está terminando. Então, muito bem, esse pequeno balanço vai se concentrar nas políticas econômicas do nosso país desde 1930. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar a uma análise do atual governo, do que ele prometeu e do que ele entregou. Mas vamos lá aos preâmbulos que vocês já conhecem, as premissas, as preliminares que eu sempre faço. Até 1930, o Brasil era um típico país de economia periférica do capitalismo. Ele vendia commodities, principalmente café e cana-de-açúcar, e comprava produtos industrializados com alto valor agregado da Europa e depois dos Estados Unidos. A Revolução de 30, que dá fim à chamada República Oligárquica, ou a Velha República, inicia um processo de industrialização e de quebra da dependência econômica do nosso país com Getúlio Vargas. É claro, Getúlio é uma figura bastante complexa, eu não vou me ater nesse assunto. Agora, eu vou apenas descrever quais foram os movimentos econômicos que aconteceram a partir de sua ascensão no poder em 1930. O país começa então a se industrializar. São criadas estatais fortes, como a Companhia Siderúrgica, há um pesado investimento em infraestrutura e inicia-se um processo de industrialização que percorre a década de 30, 40, 50, 70 e para em 1980. Esse movimento de industrialização, evidentemente, teve suas contradições, que basicamente se situavam na concentração de renda. E aqui a gente precisa fazer uma distinção do que é crescimento econômico, que a industrialização gera, com desenvolvimento. Então, inicialmente, você pode ter crescimento econômico com concentração de renda, e aí você não tem desenvolvimento. E você pode, ao mesmo tempo, ter crescimento econômico com distribuição de renda, e isso aí é desenvolvimento. Índices que medem isso, como o índice de Gini, o IDH, enfim. Há vários instrumentos para você medir o grau de desenvolvimento de um país. Mortalidade infantil, mortalidade materna, grau de instrução, ou seja, nível de alfabetização e por aí vai. Acesso à saúde, enfim. Mas na década de 30, Getúlio Vargas faz um grande esforço para industrializar. E vai até 1945. Em 1945, o presidente Dutra, que era mais um liberal ligado às oligarquias, tanto industriais, e isso aí é uma outra contradição que nós veremos na frente, como agrárias, que se beneficiavam com o esquema de dependência econômica, se associam à Dutra, e esse movimento de desenvolvimento e crescimento é parado, é amenizado. Mas Getúlio Vargas volta em 54. É preciso dizer que ele não tinha inicialmente o desejo de criar a Petrobras, mas ele cria a Petrobras. Isso vira uma grande alavanca para o crescimento e para o desenvolvimento.
e para a industrialização brasileira, inclusive fomentando a indústria de base, a indústria de transição, a indústria de bens de capital. E essa era o grande desafio que era apontado por economistas como Celso Furtado. Você tinha que industrializar o país e diminuir a concentração de renda. Esse era o desafio do Brasil, esse era o desafio do desenvolvimento, esse era o desafio que combatia a dependência econômica. Esse desenvolvimentismo tem a sua expressão de direita focalizada em Juscelino Kubitschek e depois em Jânio Quadros. Nós sabemos que Jânio Quadros queria fazer a reforma de base, e isso diminuiria a taxa de ganho do capital, e ocorre o golpe de 64. Mas a ditadura militar continua o esforço de industrialização. E várias obras são tocadas nesse sentido, muito embora você possa dizer que houve crescimento, e houve, até na casa de 2 dígitos, mas não houve desenvolvimento, porque a massa salarial cresceu muito pouco e houve uma concentração de renda brutal durante a ditadura militar. Mas foram mantidas a Companhia do Vale do Rio Doce, a CSN, a Petrobras, foram feitos programas como o Programa Nuclear de Angra, Itaipu, enfim. O Brasil industrializava-se e era uma questão de tempo e tempo político para combater a dependência. Veja que, evidentemente, durante o governo militar, que esse combate à dependência não iria acontecer. Mas, mesmo assim, o programa nuclear, por exemplo, desafiava as expectativas e os desejos dos Estados Unidos em relação ao seu quintal aqui na América Latina, e principalmente o Brasil, que é o maior país e é responsável por 2/3 do PIB. Esse movimento é parado em 1979 pelo choque de juros de Paul Volcker. O Brasil entra no endividamento externo brutal, e era preciso fazer um esforço brutal na balança de pagamentos, e isso não aconteceu. Então ele se endividava com o FMI, e isso assim foi a década inteira e o início da década de 90. Quando sobe Collor como presidente da República, e principalmente Fernando Henrique, o governo brasileiro adota um novo consenso macroeconômico neoliberal. Então, superávit primário, perseguição de metas de inflação, controle dos juros e câmbio flutuante. Esse foi o problema maior. O câmbio flutuante e a liberalização do fluxo, ou a desregulamentação do fluxo de mercadorias e capital no Brasil, beneficiou uma classe que desejava consumir materiais de alta qualidade, como, por exemplo, carros da Toyota, da Honda, ou carros coreanos, americanos, enfim. Foram beneficiadas porque se tornaram mais baratos, porque as tarifas diminuíram muito. E o mercado financeiro, por causa da liberalização do fluxo de capitais. Só que esse movimento literalmente matou a indústria brasileira. A indústria brasileira, antes do movimento neoliberal de Fernando Henrique, iniciado com Fernando Collor, mas consolidado com Fernando Henrique,
tinha uma participação no PIB superior a 20%, quase chegando a 25%, hoje está em 11, 10 e talvez chegue a menos de 10 no ano que vem. E ele mexeu com as estruturas produtivas que foram construídas desde a década de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas. O próprio Fernando Henrique falou em sepultar a era varguista. E ele fez, ele conseguiu. Parabéns para ele. Para nós não foi muito bom. Não foi muito bom. Fernando Henrique teve dificuldade no início em liberar o câmbio. Ele trabalhou com uma faixa cambial, que era assim, uma variação dentro de uma faixa. Ele partiu de uma paridade com o dólar para controlar a hiperinflação, o que ele fez, e é verdade. Mas, ao mesmo tempo, com essa paridade ou a banda cambial, deixava a nossa moeda muito valorizada, praticamente matou nossa indústria. Praticamente matou nossa indústria. Ao final, ele já estava com uma inflação de 12%, o que era preocupante, porque ele praticamente foi eleito para acabar com a hiperinflação. E a inflação já começava a subir por causa de pressões cambiais. Ele teve que ceder no final por pressões do FMI. E com a infraestrutura do país completamente precarizada. Um exemplo disso foram os apagões no final do seu mandato. Simplesmente as empresas de energia, que até então eram estatais, não davam mais conta. Algumas foram privatizadas, inclusive a tal da Enel, que se fala muito hoje. E ele passa o bastão para o presidente Lula com a inflação, como eu disse, de 12% e uma dívida externa, uma dívida em dólares, o que comprometia a nossa soberania monetária, significativa. O governo Lula, quando assume já, quando faz a carta aos brasileiros, com o compromisso de manter essa estrutura produtiva, de não quebrar essa estrutura produtiva. E adota, através do ministro da Fazenda, que na época era o Antônio Palocci, que é uma espécie de Fernando Haddad do início do século, inicia uma política econômica de austeridade fiscal. O que afunda ainda mais a nossa indústria. Em 2004, por conta do crescimento da China, o que foi chamado de boom das commodities, o presidente Lula percebe que havia um espaço para um maior poder discricionário no gasto público e ainda manter o superávit fiscal. E ele o faz. Ele resolve aquecer a economia pelo lado do consumo, transferindo renda direta do Tesouro, como programas como o BPC e o Bolsa Família, e concedendo aumentos reais e significativos. Chegou ao final do seu mandato com um aumento de 70% do salário mínimo. Isso, evidentemente, aumentou a base líquida e aumentou a renda média de todos os trabalhadores.
forçando inclusive a quem não estava vinculado ou indexado ao salário mínimo a ter um salário maior. Mas sim, não houve um grande problema em relação ao capital, porque as taxas de lucro estavam mantidas. Elas estavam mantidas. E a maior parte do crescimento econômico foi para os serviços, já que a estrutura econômica mantida não privilegiava a indústria, porque mantinha o livre fluxo de mercadorias e de capital estrangeiros, tornando difícil a competitividade industrial. A indústria foi só caindo. Caiu e continuou caindo. Caiu no governo que o antecedeu e continuou caindo no seu próprio governo, no governo do presidente Lula. Mas o boom da commodity alimentavam essa economia pelo lado da demanda, ou seja, as pessoas tinham mais dinheiro para gastar e tinham e a base monetária líquida aumentava. Mais uma vez, evidentemente que isso ia para os setores de serviço, porque a indústria não existia, não conseguia existir sobre essas condições. Vem a crise de 2008, 2009, e já durante o governo Dilma, esse problema começou a ser sentido. Já havia aí uma pressão inflacionária que foi contida, na verdade, com ligeiras taxas de juros, aumento de taxas de juros no governo passado, mas a presidenta Dilma tinha uma visão de que duas coisas precisavam ser resolvidas e eram questões centrais da economia. A primeira delas era justamente os juros. Ela não queria só baixar a taxa de juros, como ela queria diminuir o spread bancário. Então, o que ela faz? Ela baixa a taxa básica de juros, a Selic, e oferece crédito através de bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para diminuir o spread bancário. E, por outro lado, ela começa um programa de estímulo à indústria. Esse programa de estímulo à indústria, ele foi simbolizado pelas desonerações fiscais. Houve outras medidas, mas essa é a principal. Ou seja, tentar baratear o custo capital da indústria para poder finalmente voltar a se industrializar, ou seja, para o Brasil voltar a crescer, a ter crescimentos na sua indústria, que só vinha caindo desde Fernando Henrique Cardoso. Aí houve um grande problema. Em primeiro lugar, ela não conseguiu combater o spread bancário, mesmo ofertando esses créditos baratos pelos bancos estatais. Em segundo lugar, o câmbio brasileiro começou a ser valorizado, o real foi valorizado logo após a crise do subprime, por um motivo muito simples. Os juros, mesmo que reduzidos na época da presidente Dilma, continuavam altos, os juros reais continuavam altos. Os juros nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, ou seja, na Troika, estavam tendendo a zero negativos. Então houve uma grande migração de capital para o nosso país, o que valorizou o nosso câmbio. E ela tentava fazer de qualquer jeito
tomar medidas para que esse capital não chegasse aqui, esse câmbio não se valorizasse, porque isso prejudicava mortalmente a indústria. E diante dessa situação, o que faz o capital industrial nacional? Ao invés de investir no seu crescimento, investe no mercado financeiro. Simples assim. Mas o salário continua a crescer. A massa salarial continua a crescer. E aí é uma coisa muito importante, porque mesmo com os incentivos e etc., e o barateamento do custo, o que interessava mesmo, e aí é uma leitura marxista e muito básica, o que interessava mesmo era a pressão salarial. É a pressão salarial que pressiona ou não também a taxa de lucros. E naquele momento, a taxa de lucros estava bastante pressionada. O economista Rui Costa Pinto fez no seu livro Capitalismo Pandêmico um gráfico muito interessante que ele mostra, de um lado, ainda vou trazer esses gráficos um dia, né? Num dia que eu aprendi isso aqui. Ele mostra a taxa de lucro, o gráfico da taxa de lucro em descendente e os salários ascendendo, até chegar um momento em que a burguesia não poderia mais tolerar aquilo. Havia também essa pressão inflacionária, ela vai para a campanha de reeleição, uma campanha de reeleição muito interessante, talvez seja das mais radicais campanhas presidenciais que nós já vimos aqui no país, mas quando ela assume, ela faz o contrário. Ela faz um choque neoliberal. Ele põe Joaquim Levy e inicia uma campanha de austeridade fiscal. Isso leva a uma crise brutal. Leva a desemprego, inflação. E em 2016, com a taxa de lucros ameaçada, com desemprego, inflação, foi impossível manter o seu mandato, mesmo diante de uma queixa de crime de responsabilidade fiscal que não se sustentava. O Congresso queria tirá-la. Na verdade, a burguesia queria tirar a presidenta Dilma. O que se seguiu depois foi uma repetição do cânone neoliberal. Michel Temer faz a reforma trabalhista, que precariza as relações de trabalho e aumenta até o desemprego, que é interessante, porque isso aí, o aumento de desemprego diminui os salários e deixa de pressionar a taxa de lucros. Faz o chamado teto de gastos, que praticamente ninguém cumpriu, nem ele mesmo cumpriu, que era o seguinte: os gastos públicos só poderiam ser o que foi do ano passado, mas a inflação. Ninguém no mundo fez isso, ninguém no mundo teve uma regra dessa. Aliás, há poucos países que têm regras de gastos fiscais, mesmo depois do consenso macroeconômico monetário neoliberal de 1979. O gasto público é discricionário, ele precisa ficar na mão do governo, mas ele faz isso, não consegue aprovar a reforma previdenciária, que é aprovada no governo de Jair Bolsonaro. O governo de Jair Bolsonaro, apesar de prometer o ultracapitalismo, com o ministro, aí não era mais da Fazenda, mas era o ministro da Economia, Paulo Guedes, era um economista meio que marginal, no meio, mas enfim, ele tinha a confiança da burguesia, ele sabia exatamente o que poderia fazer, poderia desmontar o Estado, como ele falava, né? Desmontar o Estado não é nada
é contraproducente para o próprio capital. E ele sabia disso e toca desse jeito. E também seus planos são interrompidos pela pandemia. Ele teve que gastar. Ele teve que gastar. E aí vem, finalmente, o terceiro mandato do presidente Lula, que quebra toda essa lógica de alteração das estruturas produtivas, de reprimarização da economia e de obediência aos cânones liberais, como ele prometeu na campanha. Não. Eles fazem um novo teto de gastos, mais flexível, mas, por outro lado, ele é execuível. Essa é a questão talvez, mais cruel da história. No outro teto de gastos ele não conseguia, ninguém conseguia cumprir, e no momento abandonava. O chamado arcabouço fiscal, esse novo teto de gastos, ele é execuível. Nos primeiros 2 anos do governo Lula, do terceiro governo do presidente Lula, os seus efeitos não foram tomados, porque houve uma injeção de gasto primário do governo, inicialmente pela PEC de transição, em 2023, foi chamada pela mídia liberal de PEC da gastança, né? Gastar em assistência social, saúde, educação, isso é gastança, né? Mas nós estamos pagando já serviço da dívida, chegando a quase 1 trilhão e ninguém fala nada. Mas enfim, essa é a lógica neoliberal. E faz um governo de cortes de programas sociais, de perseguição de metas de inflação, uma meta irrealística para o país. A meta que foi estabelecida pelo Banco Central simplesmente não é factível. Chegar a ela é asfixiar o país. E manteve, por outro lado, o livre fluxo de mercadorias e de capitais. O resultado disso é de um governo muito ruim do ponto de vista econômico, de um governo que está aprofundando a dependência. O Brasil, mais uma vez, afundando na sua condição de país capitalista da periferia. O esforço todo para fazer, por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo muito ruim, é um exemplo disso. É um exemplo disso. E é tão particularmente engraçado que ele esteja sendo rejeitado pela própria Europa, que é que vai se beneficiar mais desse acordo. Mais setores da economia da França, da Polônia, e um outro país agora que eu não me lembro, não querem pagar o preço de competir com as commodities brasileiras e com o agronegócio em especial. E o acordo está amarrado. E esse era a grande aposta do presidente Lula. Então, assim, falando de forma rápida e de uma forma quase irresponsável, mas assim, quase, tá? Essa é o balanço do que aconteceu na nossa economia desde 1930. Eu recomendo um livro do Pedro Rossi. Ele é um economista formado aqui na UFMG, inclusive ele é funcionário da Petrobras. Depois eu passo para vocês a referência. Agora, para além disso, eu queria fazer uma análise política, especialmente não uma análise, não é exatamente uma retrospectiva, não quero ficar falando de fatos, mas vamos na análise mesmo, uma análise do que tem sido esse governo Lula. Então, um governo que se elegeu, tomou posse
com muitas expectativas, inclusive minhas, eu devo confessar isso, expectativas positivas. E que já no primeiro mês alinhavava ou explicitava o caminho que tomaria, tanto na economia ou na economia política, tanto na política interna, mantendo os conchavos e matando qualquer coerência e qualquer compromisso com a classe trabalhadora, que fosse sério, tanto na política externa. Na política externa, às vezes eu tenho a impressão que o presidente Lula ele vive num delírio, um delírio de que um dia ele vai ser um líder mundial maior que o Mandela, por exemplo, em que ele vai resolver as guerras da Ucrânia com a Rússia, vai resolver a questão palestina, enfim, que está numa expectativa de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Um mundo fantasioso que não corresponde à realidade. O que ele fez na prática? Ele escanteou o BRICS, que era abrir uma possibilidade que, segundo a própria política externa que ele propaga, de conversar com todo mundo e fazer acordos que sejam interessantes ao Brasil, independentemente com quem ele faça, né? Ele escanteou o BRICS, ele tentou se aproximar da União Europeia e, mais recentemente, ele está fazendo uma aproximação com os Estados Unidos de Donald Trump. E está mesmo. E está fazendo. Né? Sob o pretexto de tirar as tarifas, ele está oferecendo os minerais críticos, os chamadas terras raras, né? Já ofereceu ser aqui a sede de várias big techs que têm grandes problemas e grandes impactos ambientais. Em relação à questão palestina, ele foi bem na retórica, mas não rompeu relações com Israel. Em relação à situação da Venezuela, a coisa é catastrófica e vergonhosa. A posição do governo e da nossa diplomacia é vergonhosa, não tem outro termo, não existe outro termo. E é um governo perdido em termos de propostas. Eu ouvi do jornalista Mauro Lopes, hoje ele está no canal do Jones Manuel, que durante uma entrevista o presidente Lula disse que não existe imperialismo. São só países, a gente vai negociando com um a um, essa história de imperialismo. Bom, ele não está olhando, né, o que está acontecendo no Mar do Caribe, né, na costa da Venezuela. Esse é um exemplo que é o imperialismo. Assim, me parece uma visão estreita. Me parece alguém que tem menos preparo do que eu gostaria para conduzir a nação. Bom, e aí vocês podem perguntar, e daí, né? Com o que vai acontecer? Olha, meus caros, aqueles que tiverem paciência, tiveram paciência para chegar até aqui, ele vai se lançar candidato, nós sabemos disso. Ele é o favorito, nós sabemos disso. E no segundo turno, entre ele e alguém da extrema-direita, é melhor votar nele. Nós também sabemos disso. Mas isso não muda nada as nossas vidas, não melhora as nossas vidas. Nós temos que, nós mesmos, tomar as rédeas da condução do nosso
país. Como? Bom, cada um vai achar seu jeito, tá? Há sindicatos, há associações, movimentos de base, canais do YouTube, enfim, cada um tem que procurar o seu jeito. Mas o balanço final é que o Brasil voltou com tudo na sua política neoliberal, só que sem aceleração causada por boom de commodities, e vivemos uma estrutura econômica que foi herdada do neoliberalismo e nós estamos muito arraigados nele. Mesmo com a taxa de ocupação aí que eles consideram baixa, ela é muito maior do que o desejado. Mesmo com o pequeno crescimento da massa salarial, ainda é muito menor do que o desejado. E há sérios problemas na saúde, educação, de desfinanciamentos, e nós devemos procurar nosso caminho. É isso aí, é o que eu queria dizer agora é o último mesmo, tá? Nesse último vídeo de 2025. Um bom Natal, um bom Ano Novo. Voltaremos ali na segunda semana de janeiro, provavelmente ainda discutindo o mesmo assunto. Tchau, gente.